Conversar agora com o Renato da Fonseca, que é gerente executivo de pesquisas da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Renato, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde aos ouvintes da Jovem Pan. A CNI divulgou um levantamento hoje que mostra que a indústria brasileira está trabalhando mais com menos. Aumento de produtividade de 4,5% no ano passado, é isso? Correto. O que a gente percebeu é que depois de um longo período de crescimento baixo da produtividade da indústria, com a crise, na verdade até estimulada pela crise, as indústrias conseguiram ficar mais eficientes. Isso é um movimento que começou já em 2016, mas se acentuou em 2017, tendo esse crescimento de 4,5% na produtividade. E isso explica até o porquê de a indústria começar a apresentar dados melhores e mesmo assim não haver uma repercussão maior na geração de emprego. Exato. Na verdade, chamando atenção, acho que é importante, assim como quando a indústria entrou na crise, custou a demitir, né? Porque existe um custo de demissão, não só o custo monetário de você demitir uma pessoa, mas principalmente o custo de você não encontrar mais aquela pessoa que já está capacitada a trabalhar na sua empresa, que já conhece a sua empresa. Então, o processo, né, quando a crise entra, você tem queda na produção, as empresas vão dando hora extra, vão fazendo manutenção, vão evitando, mas até chegar um momento que ela realmente não consegue manter o trabalhador, você começa a ter um processo de demissão que se acentuou ali em 2014. Na recuperação acontece algo parecido, ou seja, enquanto o empresário, não tiver certeza que aquela recuperação veio para ficar, que a economia realmente vai começar a deslanchar, eles não voltam a contratar. A questão da produtividade, eu colocaria assim, ela é importante até para a recuperação. Ou seja, eu acho que é importante chamar a atenção que quando a gente fala em maior produtividade, significa que eu vou produzir mais com menos esforço, seja menos horas trabalhadas pelas pessoas, né? Algumas pessoas ficam com medo achando que isso gera desemprego. Na verdade, o que gera desemprego é exatamente a crise que a empresa não vende. Uma empresa que fica mais produtiva é aquela que sobrevive à crise, ela consegue manter emprego e ela consegue ganhar mercado. Ao ganhar mercado, ela vai aumentar sua produção e vai acabar contratando mais gente, né? Então a expectativa com essa recuperação de produtividade é que ajude na recuperação da economia e que posteriormente, com a demanda crescendo mais, a produção crescendo mais, ganhando mercado, essas empresas voltem a contratar de uma maneira mais intensiva. Agora, as empresas brasileiras, mesmo com esse ganho de produtividade, ainda estão no nível muito baixo de competitividade. A gente ainda vê uma dificuldade muito grande de expansão dos negócios para o exterior, por exemplo, aumento das exportações, que é o que poderia, em boa parte, alavancar um desempenho melhor no geral, não é? Exato, tá? Essa sua análise foi perfeita nesse sentido, porque o que a gente percebeu com a crise, ou seja, há um efeito de defesa das empresas com essa questão da crise, que é se esforçar mais para reduzir custos, para ficar mais eficiente, porque tem um risco de quebrar, né, de fechar as portas. Até os trabalhadores, aqueles que se mantiveram no emprego, eles estão se esforçando mais, exatamente para evitar que a empresa que eles estão quebre e até que eles percam o emprego. À medida que a economia volta a crescer, a gente volta a esses sérios problemas. Ou seja, não adianta a gente ter uma empresa mais produtiva, né, se você tem uma infraestrutura, o custo de transporte é caro, o custo de energia é caro, você tem uma alta burocracia, você tem uma educação deficiente no país, ou seja, são vários fatores que o Brasil precisa trabalhar. E a própria empresa, ou seja, assim que passa esse esforço, né, de sobrevivência das empresas, ela precisa entrar num ciclo de inovação tecnológica, capacitação da sua mão de obra, para que essa empresa recupere o tempo perdido. Pra você ter uma ideia, de 2000 até 2010, né, a indústria brasileira perdeu, né, muito mais de 20% em relação aos seus principais competidores. Então, só para recuperar aquela produtividade de 2000, tem um esforço aí pela frente bastante significativo. Agora, Renato, você acha que as empresas brasileiras vão retomar investimentos para valer neste ano? Já haveria ambiente confiável o suficiente para estimular isso? Eu acho que sim, não no nível talvez que a gente gostaria, tá? Porque o que está determinando o investimento? Você tem, primeiro, a empresa tem que ter capacidade, tem que ter recursos, né? E ela tem que ter acesso a recurso financeiro, que em geral
você investe com parte dos seus recursos próprios e com parte você vai financiar ou com novos sócios ou pegando emprestado no banco. Ainda há uma dificuldade grande de acesso ao crédito no Brasil, ou seja, você tem essa dificuldade, principalmente se for para inovação, que é um investimento de alto risco, né? Por outro lado, a empresa ela tem que perceber que vai ter resultado com esse investimento. Então, de novo, se a empresa resolve investir, resolve entrar nessas novas tecnologias, que é as tecnologias digitais da indústria 4.0, para tentar se equiparar a empresas lá de fora. Mas se ela não vê que esse mesmo trabalho está sendo feito pelo governo no sentido de baratear o custo do transporte, reduzir a burocracia, melhorar o sistema tributário para você não exporte o seu produto com tributos, né? Ou seja, se ela não percebe que aumentando sua produtividade ela vai conseguir ser mais competitiva, ela acaba se desestimulando. Então, nós estamos num momento de recuperação, a gente tem ainda a questão fiscal do governo que acaba atrapalhando essa perspectiva do ambiente futuro, ou seja, a coisa pode voltar a dar errado, né, com o governo tendo que aumentar juros para financiar o seu déficit, e isso faz o empresário ficar um pouco mais temeroso. Acho que a gente está percebendo que a confiança do empresário, seja nos indicadores que a CNI mede, seja da FGV Rio, já está crescendo, já está bem mais acima do que estava no passado. Então os empresários já estão mais confiantes, já estão começando a pensar em voltar a investir e principalmente nesse momento investir em inovação e eficiência. Não em capacidade, porque a demanda ainda está baixa e você tem uma capacidade ociosa muito grande nas empresas. Nós ouvimos o Renato da Fonseca, que é gerente de pesquisas da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Renato, muito obrigada, uma boa tarde. Eu que agradeço, muito obrigado a vocês.